Bom, agora a gente vai iniciar a segunda parte dessa série da teoria da relatividade de Einstein, que é baseada nesse livro. E na primeira parte a gente falou sobre a teoria da relatividade especial, que era um caso mais restrito. Agora a gente vai falar da teoria da relatividade geral. E assim, para mim é a parte mais legal. Então esse vídeo vai ser bem legal também. Então vamos lá. Como ele começa então essa segunda parte, né? Ele começa assim: o princípio da relatividade especial e o geral. O que discutimos até aqui? Que o princípio da relatividade ele vale para todos os movimentos uniformes. E também a gente viu que dizer que o trem está em movimento retilíneo em relação ao trilho é a mesma coisa que dizer que o trilho está em movimento retilíneo em relação ao trem. Ambas essas afirmações elas têm uma certa equivalência, porque se eu estudar as leis físicas sob o ponto de vista de um em relação ao outro, é a mesma coisa que estudar, sabe, de forma contrária. Os dois pontos de vista são equivalentes. Só que atenção, isso não é o princípio da relatividade. Não confunda essa equivalência com o princípio da relatividade. O princípio da relatividade ele vai mais além. Ele diz que qualquer referencial K que está em movimento retilíneo uniforme, para todos esses referenciais valem as leis da natureza. Então ele vai além, ele não diz só isso. E o que a gente também viu, que nenhum dos referenciais K e K' é privilegiado em relação ao outro, sim, não necessariamente. Então assim, isso não era uma verdade quando a gente viu, e só a experiência decidirá se isso é verdadeiro ou não, segundo Einstein. O princípio da relatividade ele é restrito, pois só vale para movimentos translacionais e sem rotação, né? Porque translacional significa isso, né? Que não há rotação. E uniformes, né? A gente já disse. Então, o princípio da relatividade geral, ele busca essa generalização. Por que só vale para alguns referenciais o princípio da relatividade e não para outros? Entendeu? O princípio da relatividade geral ele busca generalizar isso. E isso não é uma tarefa simples. Mas a gente vai ver aqui que Einstein conseguiu fazer isso. Bom, vamos falar aqui então do campo gravitacional, né? Antes de falar mais do princípio da relatividade geral. A física clássica ela diz que a Terra atrai as coisas, né? Assim que a gente sempre entendeu a gravidade. A física moderna diz que não existe ações de longa distância. Os avanços no eletromagnetismo nos fez acreditar nisso. Faraday, que foi um grande físico na área do eletromagnetismo, postulou, por exemplo, que um ímã cria em sua vizinhança algo especial que tem realidade física, chamado de campo magnético. E é dentro desse campo magnético que se dão as interações, né, entre os ímãs, forças de atração e repulsão. O campo gravitacional, Einstein diz, ele é entendido de forma análoga ao campo magnético. Porém, tem uma característica peculiar, que diz que corpos submetidos a um campo gravitacional sofrem uma aceleração que não depende do material nem das circunstâncias físicas do corpo. Por exemplo, um pedaço de madeira ele interage com a Terra do mesmo jeito que um bloco de cimento. Apesar de serem de materiais completamente diferentes, eles sofrem a mesma influência, né, do campo gravitacional. Agora a gente vai falar sobre as leis de Newton, né? A lei de Newton para corpos acelerados, que é também no ensino médio a segunda lei de Newton, diz que força é igual a massa inercial vezes aceleração. Massa inercial é o coeficiente, né, que relaciona
força e aceleração. Quanto maior a massa, mais difícil mover um corpo, né? Mais força você tem que aplicar para ele ter mais aceleração. E isso era entendido analogamente para força-peso, né? Uma força gravitacional, que diz que a força-peso é igual a massa gravitacional vezes a aceleração daquele campo gravitacional. E matematicamente, a massa inercial ela era igual à massa gravitacional. Só que isso não havia sido interpretado fisicamente, né? Por que a massa inercial é igual à massa gravitacional? A teoria clássica de Newton ela não explica isso. Só matematicamente. Só que daí Einstein ele sacou por que elas podem ser iguais fisicamente. E é o que a gente vai ver agora. A igualdade da massa inercial e gravitacional, ou também conhecido como o princípio da equivalência da teoria da relatividade geral. E assim, é muito legal essa parte. Porque, a gente tem que supor aqui uma situação em que tem uma pessoa numa região do espaço muito, muito longe, assim, no vácuo, que não tem gravidade, não tem nada. Só ele dentro de uma caixa, um elevador. Então vamos imaginar assim, que uma força que não importa qual força seja, de qual natureza seja, puxa a caixa para cima com aceleração A. Esse cara dentro da caixa do elevador, como ele tá sendo o elevador está sendo acelerado para cima, ele vai sentir o chão do elevador pressionar os pés dele. E também assim, ele tem que estar preso ao elevador, porque como não há gravidade, né, ele estaria flutuando, né, mas vamos considerar que ele está preso aqui, né, no chão do elevador. E a caixa, como está acelerada para cima, ele sente ela pressionando os pés. Então ele fala, lá dentro ele percebe isso, mas ele não sabe se é uma força para cima ou o que está acontecendo. Agora, vamos supor uma situação em que ele está dentro do elevador, na Terra ou num planeta que tem um campo gravitacional. Ele sente a mesma sensação que ele sente quando a caixa é acelerada para cima. Ele tem a mesma sensação dos pés dele sendo pressionado pelo chão da caixa. Então ele não consegue distinguir uma situação da outra, porque elas são iguais. É bem abstrato, mas é incrível isso. E se você quiser, aqui no canal eu fiz um vídeo que eu falo só desse princípio da equivalência das massas. Vou deixar o link na descrição. Se você quiser assistir para ver se você entende melhor, tal, é bem legal. Então ele aqui descobriu que a massa inercial, é igual como se ele estivesse num campo gravitacional. Então são iguais. Então assim, foi um insight assim absurdo.